Deus está dizendo assim: olha, eu vou pesar minha mão sobre essa terra, porque apesar de vocês terem muita religião, vocês não vivem intimidade comigo e compromisso. É interessante porque nesse momento da história de Israel, um momento de relativa prosperidade econômica, eu falei porque Jeroboão tinha controlado as rotas comerciais da nação, que ligavam as grandes potências do mundo, tinham que passar ali por eles, e ele então cobrava tributos, e havia uma certa ideia de prosperidade, ainda que houvesse tremenda opressão e violência. A religiosidade estava em alta, e ela era cheia de festas e manifestações populares, milhares de pessoas reunidas em lugares de adoração. Mas o pior é que essa religiosidade não produzia transformação da vida, não tinha verdadeira intimidade com Deus. E de alguma maneira, essa religiosidade era uma expressão da validação do estilo de vida, que fazia com que Deus tivesse que intervir. Então a gente achava na própria religiosidade as desculpas para viver o que a gente está vivendo. A Bíblia nos ensina que quando o sal perde o seu sabor, Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas ele disse: quando o sal perde o seu sabor, ele não presta para mais nada e precisa ser destruído. E quando a gente vive uma religiosidade que não transforma a nossa vida, que não faz acertos no nosso dia a dia, ela se torna uma religiosidade que é inócua, incapaz, ineficaz, e Deus diz: não aceito esse tipo de fé. Quais são os aspectos desse tipo de religiosidade que Deus não aceita? Primeiro deles a gente vai encontrar em Amós capítulo 2, versículo 4, onde a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos. Querido, toda vez que você tentar viver uma religiosidade que não se fundamenta nos valores da palavra de Deus, você sempre vai viver um tipo de fé ineficaz para promover mudanças na vida das pessoas e no estilo de vida da sociedade. É interessante que às vezes a gente está batendo papo, não é, com as pessoas, e as pessoas dizem assim: olha, Deus para mim não é desse jeito, pastor, que o senhor está falando. Olha, Deus para mim não vai mandar ninguém para o inferno. Deus para mim, Ele vai colocar o amor acima de tudo, então não vai ter pecado sexual. Deus para mim, Ele vai... Já ouviu coisa assim? E aí eu costumo dizer assim: de onde você tirou isso? Não tirei de nenhum lugar, é na minha cabeça. Eu falei: pois é, Deus escreveu uma palavra que Ele diz quem Ele é. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse: você é o pastor Pascoal? Eu falei: sou. Eu escuto o senhor sempre pela rádio. Que coisa boa, tal. Mas o senhor é muito diferente do que eu pensei. Eu falei: por quê? Ele falou assim: eu pensava o senhor assim, um negrão grande assim. Então, é interessante, veja bem, quando eu tiro a verdade da minha própria cabeça, nem sempre ela é verdade. E quando Deus revela a sua própria verdade, e quando Ele diz quem Ele é, como Ele pensa e como vai agir, ainda que eu diga que Deus para mim é isso ou aquilo, Ele não é. E Ele não aceita ser o que você pensa. É tão forte isso que se você ler o livro de Romanos, os primeiros 4 capítulos, a Bíblia vai dizer o seguinte: vocês são indesculpáveis. Por quê? Porque de alguma maneira eu tenho me revelado a vocês através da palavra, através da natureza, através dos profetas, através das tantas situações, até de uma consciência que eu coloquei dentro do seu coração. E se você não é capaz de entender quem eu sou,
e se você tenta me construir na forma humana, ou na forma de um animal, ou na forma, quem sabe até estética, de uma estátua, eu não sou aquele Deus, eu sou esse que me revela a você. Agora, por que é tão sério isso? Porque toda vez que eu deixo de lado a palavra de Deus, eu construo uma fé que não tem nada a ver com o Deus que eu digo que eu adoro. Porque a palavra de Deus é o valor absoluto e norteador da vida, dela vem a nossa ética. E se eu construo apenas da minha cabeça, ela começa a ser adaptada, interpretada, abandonada. E às vezes até com a aprovação de líderes religiosos. E para algumas pessoas daquele tempo, isso era expressão de modernidade e inteligência. Olha, os nossos pais no passado eram muito radicais. Agora que nós estamos convivendo com as grandes potências do mundo e aprendendo um pouco da tecnologia, e eu falei hoje de manhã que tecnologia para eles era descobrir o que era o ferro, e fazer ferro, fazer uma lâmina, fazer uma faca, fazer um arado. Então agora a gente vive uma fé mais inteligente. Na verdade estão emburrecendo. Porque a inteligência dos homens é loucura para Deus. E a loucura de Deus para os homens é a inteligência, diz a palavra de Deus. Como é que Deus olha para uma religião que abandona a sua palavra? Não tem como Ele abençoar uma religião dessa. Não tem como ser construída uma ética que respeite e valorize as pessoas de fato, na intenção que Deus valoriza, se a gente não tiver a palavra de Deus. E é interessante a gente entender essa questão de valorização das pessoas. Eu tenho certeza que todo pai ama o seu filho, a maioria dos pais, talvez tenha algum maluco que não ame, mas vamos pensar assim, né? A maioria dos pais ama o seu filho, não é verdade? E nem por isso deixa de repreender. E nem por isso passa a mão na cabeça quando faz alguma coisa errada. E tem muita gente dizendo assim, Deus nos ama, vai continuar passando a mão na nossa cabeça, não aconteça, Ele nunca vai dizer nada contra a gente, porque Ele nos ama. Não, queridos, justamente porque Ele nos ama e sabe que é desgraça isso na nossa vida, Ele intervém, Ele aperta, Ele chama a nossa atenção, e Ele às vezes diz, não posso aceitar isso na sua vida. E às vezes a gente se achando tão inteligente, olha para Deus e diz, não, Deus nunca vai fazer isso, Deus nunca vai fazer aquilo, mas não lê o que Ele disse que faz e vai continuar fazendo. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto sobre essa religiosidade que Deus detesta, é uma religiosidade que abandona a palavra de Deus e coloca a idolatria como substituição de uma comunhão transformadora. Amós capítulo 2, versículo 4, a segunda parte diz assim, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. É muito interessante porque Romanos capítulos 1, 2, 3 e 4 fala sobre idolatria. E a idolatria nada mais é do que a gente construir Deus do jeito que a gente acha que Ele deveria ser. Por isso, a gente vai encontrar na idolatria as especializações, não é? No passado dos deuses e no presente dos santos. Então no passado você encontrava o Deus da guerra, porque quando eu precisava de um Deus que me desse força para a batalha e que me ajudasse a vencer, eu orava para o Deus da guerra. Aí a gente vai encontrar no panteão greco-romano isso, mas vai encontrar também na história dos santos, os santos guerreiros.
Então você ora para aquele santo, para ele te abençoar. Mas na verdade, isso é uma construção do que eu desejo, não da natureza de Deus. E a minha fé se torna uma oração para alcançar o que eu quero e não aquilo que Deus quer na nossa vida. É muito interessante porque sempre vai haver uma relação interessante, muito esquisita, entre magia e verdadeira fé. Na magia eu quero controlar os elementos para que eles façam o que eu desejo. Isso é magia. Então eu vou usar os elementos, eu vou usar alguma coisa da vida para que aconteça o que eu quero. E as religiões desse tipo são uma espécie de magia. Eu tenho uma oração poderosa para isso, eu tenho uma oração poderosa para aquilo, eu tenho um mantra para aquilo outro, e eu quero controlar o universo. Mas a verdadeira fé é o contrário. É quando eu olho para um Deus todo-poderoso, sei que Ele pode fazer todas as coisas, e que Ele me ama e até ouve as minhas orações, mas eu me submeto à tremenda vontade poderosa dEle, e eu digo, Ele é o Senhor da minha vida. Por isso Deus não aceita a idolatria. Toda forma de adoração, toda forma de oração, a qualquer tipo de estátua, ou a qualquer tipo de divindade, ou a qualquer tipo de entidade, que não seja o Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus, Deus detesta. Por quê? Porque dá uma sensação de que a gente está conectado com Deus, enquanto a gente está de fato afastado dEle. E aí então Deus está olhando para o povo de Israel, detentor da palavra de Deus, e está dizendo, olha, vocês estão agora praticando cultos muito parecidos aos deuses adorados pelos seus vizinhos. Deuses que representavam a manifestação dos seus desejos e validavam as suas ações. E ao invés de viver em intimidade com o Todo-Poderoso, era mais fácil orar naquele tempo a Baal, que não pedia nada em troca a não ser as oferendas prometidas, e ele daria em troca a prosperidade. Participar dos cultos promíscuos, a de Azera, para receber a bênção do amor e da fertilidade na vida, na família e nas terras. Mas isso não é o Deus vivo, não é o Todo-Poderoso, nem está na palavra. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, procuramos algo que substitui o Senhor em nossas vidas, mas nós nos esquecemos que para o Deus Todo-Poderoso não existe substituto, Ele é único. Nenhum santo de devoção vai substituir o Deus vivo na tua vida, nenhum orixá, nenhum trabalho de macumba, nenhuma filosofia espiritualista, nem o agnosticismo vai poder substituir o Deus vivo na sua vida. E quando a gente pratica isso, a religiosidade se torna festiva, mas essa festa, Deus não suporta o barulho que acontece no templo, porque essa festa não representa um compromisso vivo com o Todo-Poderoso. Olha só o que a Bíblia diz em Amós 5, versículos 21 a 27. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. A verdadeira fé
sempre vai envolver uma conversão e uma entrega absoluta da nossa vida a Ele, onde às vezes a gente vai até abandonar tradições que fizeram parte do nosso estilo de vida, e vamos nos comprometer com o único e soberano Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente só pode ter comunhão intensa, profunda, com Jesus. Com Jesus. Eu posso estar na maior festa religiosa e estar vazio por dentro. Eu posso estar cantando canções religiosas, ou quem sabe está num show gospel e está tremendamente vazio por dentro. Porque, queridos, o que preenche o nosso coração é a intimidade com Deus e a entrega total da nossa vida a Ele. E esse tipo de religião cega os nossos olhos, e a gente não consegue perceber quem é Deus de fato, quem é o nosso Salvador. E aí a palavra de Deus vai ensinar que esse tipo de religião, porque ela não tem essência em si mesmo, vai fazer uma troca. Ela troca a glória de Deus pelo grandioso. Ela troca a profundidade do conhecimento de Deus pela superficialidade dos ritos. E olha só o que a Bíblia diz em Amós 4, versículos 4 e 5. Vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem mais, ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias, anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o soberano, o Senhor. Ele diz: eu não suporto o barulho do templo, mas não creio, não aceito essas peregrinações. Betel e Gilgal eram lugares de culto, onde existiam as estruturas, e romarias inteiras aconteciam naquela direção, e as pessoas iam buscar alguma coisa de Deus, e Deus diz assim: olha, não é assim, não funciona desse jeito. E eles levavam oferendas, e eles levavam aquilo que ia ser ofertado no altar, mas levavam as suas oferendas mais diversas, quase que pagando promessas. E Deus estava dizendo: olha, não é isso que eu quero o seu coração. Eu quero que a minha palavra reine na tua vida. Eu quero que você tenha compromisso comigo, e não apenas um rito religioso que eu vou celebrar de vez em quando. Querido, você pode vir a vida inteira num culto e ir para o inferno. E o pior, até numa igreja batista e nessa igreja. Porque se isso for apenas um rito para você, não vai valer nada. Você precisa que o Senhor habite a sua vida e seja o Senhor da tua vida. E que a palavra de Deus esteja enchendo o teu coração, e que você tenha condição de julgar, de decidir a vida à luz da palavra de Deus. Não são os ritos religiosos que enchem o nosso coração. A palavra do Senhor continua a nos ensinar. Não tem substituto para Deus. Não tem como a gente ficar sem a gente buscar e conhecer o Senhor. Outra coisa que faz parte dessa religiosidade vai aparecer no capítulo 3 de Amós, versículos de 1 a 7. Quando a gente vai perceber que esse tipo de religiosidade, ela prega liberdade sem responsabilidade. Olha, a graça de Deus é tremenda, é maravilhosa. Agora você está debaixo da graça, você não está debaixo da lei, é verdade, tudo isso é verdade. Mas isso não significa que Deus não tenha valores que a gente tem que seguir na nossa vida. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, vai dizer: se eu estou debaixo da graça, então eu preciso pecar mais para que a graça de Deus abunde sobre a minha vida. Ele diz: não!
por causa dessa graça, agora eu quero viver uma vida bonita aos olhos de Deus, porque eu entendo o sacrifício de Jesus na minha vida. Mas olha só o livro de Amós aqui, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: ouçam esta palavra, verso 1, ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada. Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus profetas, seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? A religiosidade que prega a bênção sem responsabilidade da santidade sempre será um instrumento de desgraça no meio do povo de Deus. E é isso que Amós está colocando. Ele vai fazendo uma série de perguntas retóricas que a resposta é não. O leão ruge se não conseguiu pegar a sua presa? Não. Não. E ele está dizendo assim, toda ação tem uma consequência. E o que ele está ensinando é que, se você vive uma religiosidade que exalta os privilégios, e ainda que a graça seja um tremendo privilégio para a nossa vida, mas que não pede nenhuma responsabilidade, ela não vem de Deus. Porque quando Deus criou você, fez você a imagem e semelhança dEle. E não está falando de aparência física, porque Deus é Espírito, mas sobre essa natureza que a gente tem de vontade, de decisão, de arbítrio, de escolha. E Deus colocou em você essa capacidade. E Ele está dizendo, olha, para pensar na vida, todas as coisas não têm consequência. Então, na fé também tem, quando a gente caminha pelo pecado, alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Quando eu saí aqui do culto da manhã, um senhor me procurou ali fora, e ele disse assim, pastor, eu ouvi o seu sermão falando do juízo de Deus, mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu creio que não apenas as pessoas, a sociedade acaba sendo julgada, mas de alguma maneira Deus pesa a mão sobre as pessoas, e que é uma grande burrice, ele disse exatamente isso, é uma grande burrice a gente ir na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Ele disse assim, sou empresário, sou engenheiro, já vi muita falcatrua nessa terra, mas não me lembro de ninguém que depois não tenha se arrependido das suas falcatruas, porque aparece o engano, o erro, e as coisas vêm acontecendo na sua casa. E quando não aparece, Deus pesa a sua mão de alguma maneira. E eu disse, meu irmão, não discordo de você em nada, porque eu creio que Deus está tratando cada um dos seus filhos. E quando Ele trata para abençoar. Mas como um pai que repreende os seus filhos, e interpõe limites, ainda que pareça horrível, desagradável, Deus está tratando a nossa vida também. Então, se alguém está pregando, tentando viver uma fé ou uma religiosidade que não pede responsabilidade, tem alguma coisa errada. Porque Deus nos deu esse livre-arbítrio. E sabe, outra coisa é porque Deus não faz acepção de pessoas. Os israelitas pensavam assim, nada vai acontecer com a gente, porque nós somos os queridinhos de Deus, nós somos o povo escolhido. Então, a graça de Deus já está lá como uma promessa feita a Abrão,
nas nossas vidas, e nada vai acontecer com a gente. Então, se a gente está bem ou não está mal, não tem problema, nós temos o carimbo do céu. A santa indulgência já veio. E olha só o que Deus vai falar para esse povo no livro de Amós. Eu acho tremendo isso. Ele diz assim, Amós capítulo 9, versículos 7, 8 e 9 e 10, diz assim: vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, mas eu tirei os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá e nem nos encontrará. Queridos, quando nós nos desviamos da vontade de Deus, ainda que estejamos cheios de religiosidade, só nos resta a sua justiça. E não dá. Esse texto vai continuar e vai falar para a gente que Deus detesta uma fé e uma religião quando a economia e a política determinam os valores da fé. A gente vai aprender que um dos grandes problemas dessa época foi a união entre igreja e Estado. Igreja e Estado estavam juntas, e os impostos que eram recolhidos para o governo, eram recolhidos através da igreja que estava espalhada pelas cidades. E muito daquilo que o governo fazia era validado pelo ensino dos profetas e dos sacerdotes. Para vergonha nossa, isso já aconteceu na história muitas vezes. No cristianismo, então, basta você ler os livros de história. Agora, toda vez que uma fé é ditada pela economia e pela política, ela não vem de Deus, porque os valores do eterno são maiores. Agora, esse tipo de fé tem um efeito colateral dentro da alma. Eu vou terminar com isso. Esse tipo de fé, ela gera um vazio de alma incrível. Amós capítulo 8, versículos 11, olha só como estava lá esse tempo. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede, e aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou juro pelo nome do seu Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. E a ideia aqui é que as pessoas estão correndo de um culto para outro, estão indo de uma igreja para outra, estão indo de um templo para outro, estão indo para uma festa para outra, estão indo para um show para outro, mas saem vazios, 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 dizendo, onde está Deus? Eu preciso tanto, tanto da presença do Senhor. E o pior é que no meio desse vazio, toda vez que se levanta um pregador da palavra, as pessoas tentam calar os profetas de Deus. E é isso que diz Amós ainda, dizendo desse vazio e desse calar a palavra profética de Deus. Amós 2,12 diz assim, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizem. E aí aqueles que estão tentando buscar Deus e fazendo os seus votos pessoais dizem assim, para com isso, cara, está sendo carola, para com isso, está buscando o quê? Não é assim a vida. Ou quando se levanta um pregador e diz, esse cara é louco,
esse cara aí é reacionário, ele não entende a realidade de hoje, manda calar a boca desse profeta. Por quê? Porque o vazio da alma tenta ser preenchido pelo desfrute da vida, mas o desfrute da vida não preenche a alma. Alguns anos atrás eu conversei com uma senhora, naquela época seu filhinho era pequeno, filha de um pastor, criado no Evangelho, e ela teve muitas dificuldades com a fé, e então se casou, se afastou do Evangelho, se envolveu de uma maneira profissional com o mundo das artes, e aí ela e o seu marido então se achavam pessoas tremendamente inteligentes, capazes, evoluídas, e combinaram um jeito de casamento bem estranho e diferente, um casamento aberto. Você vive com quem você quiser, a gente tem o nosso amor, mas você pode ter as experiências sexuais que você quiser. Bom, você já pode imaginar onde é que terminou essa história, né? Na separação do casal, numa batalha tão grande, num quebrantamento de alma, porque o vazio da alma vem, queridos, porque o pecado tem consequência. E toda machucada e quebrada, ela voltou para o Senhor, levou o seu filho à presença de Deus. Hoje a gente pode ver os seus netinhos na presença de Deus. Mas sabe, queridos, não tem jeito de viver uma verdadeira fé se a gente não se submeter à vontade de Deus, e se Ele não for o Senhor da nossa vida. Porque tudo que eu tentar fazer para consertar, trocar, substituir, só vai gerar vazio na minha alma. Nessa noite eu queria orar com você. A palavra do livro de Amós me impactou muito, muito, porque ele fala do rugido do leão, o Deus que anuncia que há coisas que ele detesta, que não dá para ele suportar. E às vezes o que entristece o meu coração é que a gente pratica essas coisas até cheio de boa vontade. Mas não é isso que Deus está querendo de você. Sabe o que Deus está querendo de você? É que você o coloque como o único Senhor da tua vida. Que Ele possa habitar o templo do seu coração. E que você possa viver à luz da palavra dEle como um servo dEle nessa terra. Ele é poderoso, Ele faz milagres, mas Ele não é aquele a quem você vai controlar com a sua devoção religiosa. Ao contrário, você vai se colocar na palma da mão de Deus como filho amado e deixar Ele conduzir a tua vida. E aí a gente abre mão de um estilo de religiosidade que não chega à presença de Deus. Agora sabe qual é a vantagem? A vantagem é que nunca mais você vai estar correndo de um canto para outro para tentar encontrar Deus, porque o Espírito de Deus vai encher o teu coração. E Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, como a palavra de Deus falou. E Ele vai te ajudar nos momentos em que você não pode. Uma das grandes questões é como eu vou mudar a minha vida? Eu não consigo, é verdade, você não consegue, mas com a ajuda do Todo-Poderoso você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí Deus começa a fazer acertos, consertos, transformações, e a vida da gente muda, a casa da gente muda, os valores da gente muda, porque a nossa visão de mundo mudou e a nossa fé teve tremenda importância nisso. Nessa noite eu queria orar por pessoas aqui. Tem muita coisa acontecendo na nação, que nós temos que tomar parte disso para mudar. Mas há coisas que acontecem dentro do meu coração, que só eu posso mudar, com a presença do Senhor. E hoje eu queria convidar você para tomar uma decisão das mais sérias que existem na face da terra. É quando a gente abre mão de viver a vida do jeito que a gente quer viver, do jeito que eu penso que é o melhor,
e coloco a minha vida na mão do Todo-Poderoso. Quando eu abro mão da minha própria vontade para dizer, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, no meu coração, como ela é feita no céu. Quando eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, aquele que derrama graça sobre a minha vida, e não transforma a graça tão cara, que pediu a morte do Cristo na cruz do Calvário, em graça barata, em graça que não tem sentido. E a gente diz, eu quero essa graça porque o Senhor pagou um alto preço, para que eu pudesse ser transformado, e eu não quero perder a bênção que o Senhor preparou para mim. E aí, Deus vai abrir as janelas dos céus, Ele abre mesmo, não para ser controlado, mas porque Ele é Pai amoroso que quer abençoar os seus filhos. Então, se você hoje está ouvindo a voz do Espírito, e o Espírito de Deus está dizendo, filho, hoje eu quero te dar algo novo para a tua vida, eu quero começar algo novo na tua história, eu queria orar com você, e como eu sempre faço, eu vou pedir para você levantar do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar junto, e eu vou explicar outra vez porque eu sempre faço isso, porque às vezes a gente se engana a si mesmo, e a gente diz, tá bom Deus, vou fazer isso, vou entregar a minha vida, vou fazer a tua vontade, mas aí a primeira vez que o Senhor fala conosco, e diz, levanta do teu lugar e vem aqui, porque hoje eu quero te dar a minha bênção, e diz, não Senhor, vou fazer do meu jeito, tá legal? E na verdade o que a gente está fazendo? Não está mudando nada, você continua fazendo do teu jeito. Hoje você vai dizer, Senhor, eu vou fazer do teu jeito, vou me colocar na palma das tuas mãos. Então, se o Senhor está falando com você, e você quer colocar a tua vida, a tua história, a tua fé, a tua religiosidade, para você aprender a viver nas mãos do Todo-Poderoso, vai deixando o teu lugar agora e vem para cá. Se tiver uma família que está aqui, que o Espírito está tocando, um cutuca o outro, vamos, e venham todos, vem, em nome de Jesus, pode vir, vai chegando aqui. Se você está lá em cima na galeria, vai descendo agora, em nome de Jesus, mas vai levantando já, gente, vem, em nome de Jesus. O Senhor falou com você? Você ouviu a voz do Espírito no seu coração? Então responde a voz do Senhor, porque Ele tem algo tremendo para a tua vida. E sabe, se colocar na mão de Deus, às vezes parece que é prejuízo. Senhor, estou abrindo mão. Não, é bênção, porque eu sei em quem tenho crido. Meu Pai é amado e poderoso, para fazer muito mais do que eu posso pensar e imaginar. E Ele na sua grandeza conhece tanto mais do que eu posso discernir da minha própria vida. Agora lembra, essa é uma entrega que envolve compromisso, responsabilidade, caminhar com Deus, conhecer a sua palavra, deixar Ele trabalhar na nossa vida. Uma das coisas bonitas da fé é que você não vai ser dirigido por alguém, o Todo-Poderoso vai ser o seu professor particular. E cada vez que você abre a palavra de Deus, Ele vai falar com você. Pode ser um livro que você já leu várias vezes, como eu estava lendo o livro de Amós, e comecei a ler, o Espírito Santo me fazendo arder o coração. Palavra de Deus, o Senhor fala conosco. Ou quando a gente está orando, e falando com Deus das coisas mais profundas da alma, e a gente quer uma resposta, e Deus vem e fala conosco. Ele está lá. Eu não preciso correr de um lugar para outro para tentar achar Deus. Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a caminhada com Deus. Vamos fazer essa entrega? Você já está aqui pronto? Então agora nós vamos orar juntos. A primeira oração, eu vou fazer uma oração por você, mas a primeira é sua. Onde a gente abre a porta do coração e faz uma entrega. A gente diz, Senhor, eu tenho vivido dessa ou daquela maneira, do jeito que você vive. Mas agora eu quero aprender a viver debaixo dos valores da Tua Palavra. Lá dentro da minha alma, eu tenho fome do Senhor, eu tenho te buscado, o Senhor sabe que é verdade. Mas eu quero te conhecer de perto, então transforma o meu coração na catedral do Teu Espírito Santo.
e vem aqui e habita a minha alma, porque eu quero te conhecer, Senhor. Fala isso para Ele. Eu sei que eu sou pecador, mas eu quero te experimentar. Há coisas que precisam mudar na minha vida e eu não sei se eu consigo, mas eu preciso do poder do Teu Espírito para construir dentro de mim uma nova vida. Fala para Ele. Agora eu quero orar por você. Posso orar? Senhor Jesus, aqui estão os Teus filhinhos amados, preciosos, benditos do Senhor. Antes da fundação do mundo, diz a Tua palavra, que o Senhor olhou para eles e os amou. Quando eles nem existiam, o Senhor já anteviu e escolheu algo precioso só para eles. A Bíblia diz, Senhor, que os seus pais deram nomes para eles, mas quando eles chegarem na morada celestial, o Senhor vai revelar para eles o nome que o Senhor escolheu para eles antes da fundação do mundo. Eu fico pensando, qual vai ser o meu nome, Deus? Porque o Senhor escolheu um só para mim, que vai ser revelado só naquele dia. E eu tenho certeza que quando eu ouvir esse nome tem a ver com toda a história que o Senhor preparou para mim. Ó Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor, ao longo da vida desses Teus filhinhos, recolheu no Teu odre cada lágrima que eles choraram e escreveu no Teu livro a razão de cada uma delas. Nessa hora esses Teus filhinhos estão na Tua presença para te pedir, Senhor, eu estou cansado de correr para um lugar para outro. Senhor, eu preciso de uma intervenção Tua. Eu quero Te conhecer de corpo e alma. E queria que o Senhor habitasse no meu coração e me desse uma nova vida. Por isso eu quero, Senhor, em nome deles te pedir, vem agora, abre, Senhor, os céus e derrama do Teu Espírito Santo para selar cada coração aqui com o selo da promessa. Filho do Deus vivo, amado do Pai, e que nessa hora, Pai, o Teu Espírito começa a declarar ao Espírito desses Teus filhos, que eles são filhos amados do Senhor. Ser, Senhor, o guia, o professor, o mestre, ser aquele que vai guiá-los passo a passo, dia a dia para a Tua glória. Há muita coisa que eles não sabem, há muita coisa que eles precisam conhecer, mas que o Senhor ajude a crescer cada dia. Ó Pai, que uma fé transformadora e um compromisso radical com o Senhor estejam nascendo hoje na vida desses Teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.